Na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, conhecemos o homem Toji Fushiguro, pai do nosso querido Megumi, que dá um trabalho enorme tanto para o Gojo quanto para o Geto, quando os dois ainda eram estudantes. Junto a ele, também temos a sua sobrinha Maki Zenin, que ficou absurdamente poderosa depois do sacrifício da sua irmã Mai, e com isso foi capaz de exterminar todo o seu próprio clã. Dois personagens extremamente poderosos e que têm não só as suas linhagens em comum, mas uma característica muito rara no universo de Jujutsu, que é a chamada restrição celestial, que justifica a força que eles têm mesmo sem possuírem energia amaldiçoada. E hoje a gente vai entender esse conceito tão importante dentro da obra e como ele se aplica em cada um dos casos que foi mostrado e que pode acabar deixando muita gente confusa. Esse vai ser um daqueles vídeos cabeça onde a gente vai entrar a fundo no universo de Jujutsu, e se você gosta de vídeos como esse, saiba que tem uma playlist exclusiva dedicada a vários vídeos do universo de Jujutsu, investigando a fundo vários e vários temas super interessantes, inclusive sobre a Maki e sobre o Toji também. Depois eu vou linkar eles no final desse vídeo. Então, se você não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. Agora que a gente tá na fase final do mangá de Jujutsu, eu tenho trazido vários e vários vídeos atualizando vocês sobre o que tem acontecido, então para você não ficar de fora, lembre de conferir a sua inscrição no canal e bora lá. A primeira coisa que é importante esclarecer é que a restrição celestial é um fenômeno que surge desde o nascimento de um feiticeiro e que restringe o nível de energia amaldiçoada desse feiticeiro em troca do aprimoramento físico da pessoa, podendo ser tanto uma diminuição parcial da energia amaldiçoada, como no caso da Maki, ou uma anulação completa da energia amaldiçoada, como no caso do Toji, onde quanto maior o nível de restrição do nível de energia do feiticeiro, mais forte fisicamente a pessoa se torna. A gente vai destrinchar melhor eles dois daqui a pouco, mas por mais que o Toji e a Maki sejam os casos mais famosos na série, por terem inclusive ficado extremamente fortes mesmo sem energia, a restrição celestial também pode seguir o caminho contrário. Um feiticeiro também pode nascer com um físico extremamente fraco em troca de ter uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, sempre seguindo a clássica regra, da troca equivalente, como é o caso aqui do Kokichi Muta, que a gente vai falar primeiro. Esse cara, o Kokichi Muta, faz a sua primeira aparição na primeira temporada durante o arco do torneio com a escola de Kyoto, e ele também é um caso de restrição celestial, por mais que talvez não tenha ficado muito claro. Esse Kokichi era um dos estudantes da escola de Kyoto e tem essa aparência bizarra com um corpo magro, completamente enfaixado, sem parte de um dos braços e sem o movimento das pernas. Ele não podia inclusive sequer ficar exposto ao sol de maneira nenhuma e por isso ficou escondido o tempo inteiro durante o torneio. Ou seja, só com isso a gente pode ver que a restrição celestial pode ir para os dois extremos. O seu corpo ele pode ficar quase invencível, como é o caso da Maki e do Toji, ou pode ficar praticamente inútil. Então nem sempre acaba sendo uma coisa boa, já que o sonho do Kokichi, por exemplo, era poder interagir com seus colegas da escola de maneira normal, mas ele era impossibilitado por conta disso. Mas, por outro lado, esse cara tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada capaz de cobrir o Japão inteiro. Olha só o nível do cara, E ainda capaz de controlar várias marionetes num raio de alcance muito grande, sendo a sua marionete mais famosa o Mekamaru, que eu sei que vocês vão lembrar por causa do seu visual e também por ter feito uma participação interessante e relevante durante o arco. Agora, já no arco de Shibuya, bem mais tempo depois, o Kokichi ele consegue regenerar completamente o seu corpo e inclusive ele tem uma aparência até bem bonitona, e o responsável por isso foi o Mahito. O que acontece é que eles dois chegam a se enfrentar e depois fazem um acordo onde o Mahito usaria a sua habilidade de transfiguração para remodelar o corpo do Kokichi em troca do Kokichi vazar informações para ele. Agora falando sobre o Toji Zenin, que é exatamente o caso contrário do Kokichi e por isso um dos mais simples de entender também, vamos lá. O Toji a gente sabe que é o pai do Megumi, que nasceu e cresceu dentro do clã Zenin, mas por ter nascido com absolutamente zero
de energia amaldiçoada sempre foi extremamente hostilizado pelo resto da família. Isso porque, para quem não lembra, o clã Zenin são os mais radicais e os que mais se importam com técnicas amaldiçoadas. Eles se consolidaram fazendo com que diversas técnicas fortes estivessem dentro da linhagem dos seus membros, fazendo com que aqueles que nascessem sem técnicas fossem marginalizados dentro do próprio clã, mesmo que possuíssem laços sanguíneos importantes. Agora, imagina só como o Toji foi tratado, já que além dele não ter uma técnica inata, ele não possuía nem sequer energia amaldiçoada para começo de conversa. O fato dele ter nascido com um físico absurdo foi simplesmente irrelevante para eles nesse contexto. Inclusive, quando criança, o Toji ele chega a ser trancado, numa sala lotada de maldições e deixado para morrer, e foi isso que lhe deu aquela cicatriz que ele tem perto da boca. Ele foi, durante toda a sua vida, tratado como lixo pelo alto escalão da feitiçaria e quando se casou, ele herdou o sobrenome da sua esposa, Fushiguro, se desassociando totalmente do Zenin. E juntos eles tiveram um filho que a gente sabe que foi o Megumi. Agora, é claro que um fator que foi fundamental para o Toji ele ser tão problemático, em batalha para o Gojo e para o Geto são os seus equipamentos, O Toji ele sempre anda primeiro com um espírito amaldiçoado como pet ao redor do seu pescoço, como se fosse um cachecol, onde ele consegue guardar dentro da boca daquele espírito ferramentas amaldiçoadas poderosas, como uma adaga capaz de anular qualquer técnica amaldiçoada e com isso podendo até mesmo ultrapassar a barreira do infinito do Gojo, sendo essa a ferramenta mais roubada dele, junto de algumas outras que ele também tem. Nunca foi dito onde ele conseguiu essas ferramentas, mas o mais provável é que ele tenha pego no arsenal da própria família Zenin. Afinal, por mais que ele tenha se desassociado, ele ainda fazia parte da família, então talvez de alguma forma ele tenha conseguido acesso àquele arsenal, pelo menos a opção mais viável. Mas ainda assim, isso não tira os méritos do homem em conseguir arquitetar um plano para enganar a dupla de feiticeiros, conseguir combinar as suas ferramentas da melhor forma possível e ainda abusar dos seus atributos físicos ao máximo, tendo seus 5 sentidos extremamente apurados e com isso sendo capaz de ver espíritos amaldiçoados como o que ele próprio usa, por exemplo, ao redor do pescoço como um suporte. O homem sim merece o respeito que ele tem. Agora, o caso mais complexo é o da Maki Zenin, por ter nascido com uma restrição parcial da sua energia amaldiçoada e depois que sua irmã Mai morre, ela passa a ter uma restrição quase que completa da sua energia e assim aumentando ainda mais os seus atributos físicos. Mas contextualizando, a Maki, ela lá no começo da história a gente vê que ela possui uma quantidade muito baixa de energia até para os padrões de não feiticeiros, ao ponto dela precisar usar aqueles óculos dela, que se tornaram a sua marca, inclusive, que são uma ferramenta amaldiçoada para ela conseguir ver espíritos amaldiçoados, assim como ela usa várias outras ferramentas para conseguir se equiparar a outros feiticeiros em combate. E assim como o Toji, a Maki também rejeita o seu sobrenome e tem uma frustração muito grande quanto à sua origem. Ela e a Mai, inclusive, são sobrinhas do próprio Toji, Fica aí a curiosidade. E falando na Mai, diferente da sua irmã gêmea, ela tinha uma quantidade muito grande de energia por outro lado. E o que acontece no caso delas é que, em Jujutsu Kaisen, gêmeos monozigóticos como elas são retratados como um único indivíduo. Então, tanto a Maki quanto a Mai estavam ligadas uma à outra, e a Mai percebeu isso e quis se sacrificar para que a Maki pudesse evoluir e ficar ainda mais forte. Como assim? Agora começa a anotar aí que agora sim vem a explicação central para quem não entendeu o que aconteceu com a Maki. Vamos lá. Imagina que tanto a Maki quanto a Mai são como um único corpo, sendo assim, as suas energias acabam se somando, ou seja, por mais que a Maki tivesse pouquíssima energia nela própria, a restrição celestial também considera a energia da Mai como sendo parte da equação. Então, se do lado da Mai ainda existia uma quantidade grande de energia, a Maki não podia ter um físico muito mais forte do que o que ela já tinha. Mas com a Mai se sacrificando, a quantidade de energia somada delas duas fica praticamente zerada, já que era a energia da Mai que tinha uma expressividade maior. Então, extinguindo a energia da Mai, só
só o que resta de energia é o que a própria Maki já tinha, que era praticamente zero. Então a troca equivalente aqui surte efeito nesse momento, com a barra de energia somada delas duas quase se zerando, já que a Mai acabou morrendo, e os atributos físicos da Maki subindo até o talo, o que foi suficiente, né, pra gente ver ela sendo comparada diretamente com o próprio Toji Zenin. Agora você pode até imaginar o contrário, por exemplo, se a Maki tivesse se sacrificado, aí, nesse caso, a gente teria o caminho inverso, já que a Maki tinha atributos físicos muito bons. Caso ela viesse a morrer, o que aconteceria seria a sua irmã gêmea Mai atingir um nível ainda maior de energia amaldiçoada. Ah, mas não teria como a Mai, no caso, ficar forte fisicamente, assim como a Maki? Não, porque a Maki já era quem tinha a maior proeza física desde nascença, enquanto a Mai nasceu com a proeza energética. Elas já nasceram cada uma com o seu talento natural, e quando essa proeza de uma das duas desaparece, a proeza da outra só aumenta, porque são inversamente proporcionais. Se uma tem muito e a outra tem pouca, e aí, no caso, a que tem muito acaba morrendo, a que tinha talento na outra coisa acaba tendo ainda mais talento naquilo. Agora, uma dúvida que muita gente pode ter em relação à restrição celestial é se essa é uma condição imposta por alguém, se ela aparece aleatoriamente desde o nascimento da pessoa. Como é que acontece exatamente esse fenômeno? Parece estranho, né? Quando você pensa que o Toji foi alguém que nasceu com essa restrição e apenas uma geração depois, as irmãs Maki e Mai, que também fazem parte do clã Zenin, também nasceram com essa mesma restrição, ainda mais considerando a importância que é dada à herança genética em Jujutsu. Então, será que isso é um fator hereditário presente dentro do clã, por exemplo? Olha, realmente foi uma coincidência tanto isso, mas vale lembrar que o Toji, ele foi o primeiro registro dentro da família Zenin a nascer com essa condição, pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, se ele tivesse herdado isso de alguém, por exemplo, não faria sentido terem dito que ele foi o primeiro caso conhecido na família. Poderiam ter citado outros casos que vieram antes dele. E vale lembrar também do Kokichi, mais uma vez aqui, né? Que pertence a uma outra família completamente distinta, e essa outra família sendo uma família de não feiticeiros. Então, não teria de quem ele ter herdado toda aquela energia amaldiçoada dele, por exemplo. Então, a resposta mais sensata é que seja realmente um caso divino, um acaso divino, assim como o próprio nome diz. O termo restrição celestial, se a gente fosse traduzir literalmente, seria pacto amaldiçoado dado pelos céus, né? Pegando da tradução literal do japonês. E claro que, sendo um fenômeno raro e aleatório, fica na mão do autor decidir, né, de forma completamente arbitrária, quem nasce ou não com essa condição. Nesse caso, coincidiu de serem alguns membros ali da família Zenin. E outra coisa, até onde a gente sabe, também não existe nenhuma forma de adquirir essa condição. Ou você nasce com ela, ou você não nasce, né? Caso isso fosse algo replicável, não seria mais considerado uma restrição divina, né? Uma restrição celestial que veio dos céus. E a gente já teria um monte de casos espalhados por aí. Mas não, até o momento a gente só viu 3 únicos casos como esse. Beleza, galera? Nesse vídeo eu tentei resumir um pouco do caso do Toji, um pouco do caso da Maki, que são os mais importantes, e a gente aproveitou para falar um pouco também do Kokichi, mas, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um vídeo dedicado tanto para a Maki, narrando como foi toda essa trajetória para que ela evoluísse da forma como aconteceu, e também a história do Toji, que a gente vê no flashback do Gojo também, que eu narro toda a história dele. Também vocês podem ver esses vídeos que vão aparecer na tela agora, se você quiser entrar ainda mais a fundo em Jujutsu Kaisen. Beleza? Lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado. Vejo vocês na próxima. Tchau!